O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. A oração, meus filhos, é uma coisa que foi feita para funcionar. Se tem uma coisa que funciona, é a oração. O problema é que a gente não reza. E quando nós rezamos, nós não rezamos como devíamos, ou seja, existem alguns caracteres essenciais da oração para que ela seja agradável a Deus. A primeira característica, o primeiro caractere essencial da oração, necessário para ser agradável a Deus, é nós pedirmos com humildade. Se nós não formos humildes, nós, em primeiro lugar, não iremos rezar. Segundo, se rezarmos como orgulhosos, a palavra de Deus diz assim, que Deus resiste aos soberbos para dar a sua graça aos humildes, ou seja, Deus não irá nos atender, por isso precisamos ser humildes. A segunda característica da oração é que ela precisa ser confiante, ou seja, a humildade nos faz reconhecer, em primeiro lugar, que nós precisamos de Deus e, em segundo lugar, que Deus, Ele é bom. E é porque Ele é bom que Ele vai nos atender, Ele vai nos socorrer. Terceira característica da oração é que ela precisa ser perseverante. O Evangelho de hoje. Muitas pessoas rezam, mas não alcançam a graça que elas necessitam porque não perseveram. Não é suficiente pedir uma vez, uma semana, um mês. É preciso pedir sempre. Padre, por que é necessário pedir sempre? Porque à medida que nós insistimos na oração, no nosso coração cresce o desejo de possuir aquela coisa. Cresce no nosso coração a amizade com Deus, porque a cada vez que eu rezo, eu estou me relacionando com Deus. E o que Deus quer, no fundo, é que nós sejamos amigos dele, que nós amemos ele. Terceiro caractere da oração para ser agradável a Deus é que ela precisa ser uma oração atenta. Muitas vezes nós até somos humildes, rezamos com confiança, insistimos, mas a nossa oração é muito desatenta. A gente está ali com Deus, mas preocupado com outras coisas. A gente vem na missa, mas já está preocupado que tem que sair correndo, que tem que fazer o trabalho, que precisa pagar uma conta, que precisa buscar a criança na escola, que precisa passar no mercado. Ou seja, a gente está aqui com Deus, na missa. Aqui é o céu, a missa é o céu da terra. E aí então eu estou preocupado com as coisas da terra, ao invés de me entregar às coisas do céu. Por isso a oração tem que ser atenta. Por fim, aquilo que nós pedimos pode ser de 2 categorias. Nós podemos pedir coisas humanas ou coisas divinas.
é muito mais excelente pedir as coisas divinas. Essas Deus não negará nunca. As coisas humanas são lícitas, podem ser pedidas, mas nós não podemos garantir que Deus vai dar. Por exemplo, eu vou e rezo para Deus me dar um carro novo. Eu posso fazer essa oração, mas eu não sei se Deus vai me dar. Mas quando eu rezo para Deus me dar o Espírito Santo, isso Ele vai dar mesmo. Isso Ele não nega nunca. Porque com um carro novo, pode ser que eu não vou para o céu, né? Mas com o Espírito Santo, é certeza que eu vou para o céu. E o maior desejo de Deus não é que eu ande num carro zero, mas que eu vá para o céu. Se eu puder andar de carro novo, zero, e ir para o céu, melhor ainda, louvado seja Deus. Mas se eu tiver que andar de busão, qual o problema? Pelo menos eu tenho o Espírito Santo, né? Ou seja, na nossa oração nós deveríamos pedir mais as coisas do alto, as coisas divinas, do que as coisas humanas. Padre, então eu não posso pedir as coisas materiais? Pode, deve. Se você precisa de um emprego, reze pedindo a Deus um emprego. E reze com confiança, com humildade, com perseverança. Sabendo que Deus pode dar ou não. Se Ele der, agradeça. Se Ele não der, você vai brigar com Ele. Entende isso? É claro que as coisas necessárias para a nossa subsistência, Deus não vai negar. Para os seus filhos, como o Evangelho diz, Deus não nega aquilo que nos é necessário. Se nós que somos maus damos coisas boas aos filhos, imagina Deus. É claro que Deus vai dar um emprego. É claro que Deus vai dar um jeito para a gente poder quitar as nossas dívidas. É claro que Deus vai dar um jeito de arrumar um marido. O problema, muitas vezes, é que a gente faz coisa errada, né? A gente reza para Deus ajudar e não quer fazer do nosso jeito, né? Aí complica mais, né? Você está lá com uma dívida, ai Deus me ajuda a pagar essa dívida. E aí você faz uma coisa errada e piora a dívida. Aí Deus não está me ajudando. Você também não colabora, pô. Aí não dá certo, né? Então, precisamos colaborar com Deus também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.